todo esse processo democrático que a gente já vive há alguns anos, por que a desigualdade está só aumentando? Veja bem, primeiro ponto importantíssimo da sua fala é sobre o conceito de minoria. Porque às vezes a gente usa a palavra minoria, as minorias, e as pessoas pensam que a gente está querendo, de alguma forma, favorecer um pequeno grupo. Mas quem é entendido hoje dentro da literatura política, dentro da construção de política pública como minoria? Mulheres, negros, crianças. Nós somos minoria numérica? De maneira nenhuma. Mulheres são 52% da população brasileira. Negros chegam a quase 60%. Crianças estão em todas as famílias. Então, por que são tratados como minoria? É a minoria na divisão do poder. É o que a gente chama de minoria política, não é a minoria numérica. Porque se a gente for olhar em quantitativo populacional, todos os grupos que eu mencionei aqui são maioria. Mas quantas mulheres nós temos no parlamento, por exemplo? Nós temos, na Câmara de Goiânia, de 35 parlamentares, só 5 são mulheres. Eu sou a única mãe de filho pequeno na Câmara de Goiânia. Então, a minoria da infância também é uma minoria considerável, porque geralmente mulheres, mães de filhos pequenos, não só não estão na política, como também não estão no mercado de trabalho, porque a gente tem um consenso moral hipócrita de que nós amamos as mães, que nós amamos que as pessoas sejam mães, mas quando a gente engravida, a gente é demitida. 50% de nós, mães de filhos pequenos, fomos demitidas depois da licença maternidade. A gente demora quase 4 anos, até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho, geralmente ganhando menos do que a gente ganhava antes de engravidar. Então, quantos negros a gente tem ocupando espaços de poder? A gente tem 523 anos de país a partir do momento em que começou a ser contado do descobrimento. Claro que o Brasil é milenar antes do que a gente chama de descobrimento, que na verdade foi o processo de colonização, né? Mas de 523 anos, a gente teve o Brasil governado apenas por homens, a gente teve uma mulher que não conseguiu nem concluir o seu segundo mandato, e a gente teve o Brasil governado apenas por brancos, a gente nunca teve um negro governando esse país, mesmo sabendo que os principais monumentos, os prédios históricos, as cidades históricas, todas elas foram construídas por mãos pretas escravizadas nesse país. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o significado da minoria política. Eu costumo lembrar que, aí você entrando na segunda parte da sua pergunta aqui, por que a desigualdade só aumenta? A gente teve uma melhora em alguns índices de desigualdade, como, por exemplo, o fato de que a gente erradicou o analfabetismo. O Brasil, do início dos anos 90, era um país majoritariamente composto por pessoas não alfabetizadas. E isso era fundamental para manter essas pessoas na pobreza. Eu falo porque eu sempre me emociono de falar isso, porque os meus avós, meu avô foi aprender a ler depois de velho. A minha avó tinha até a 2ª série e ela alfabetizou todos os filhos em casa. Minha mãe foi alfabetizada em casa, mas ela não tinha escolaridade. Então, a minha avó foi colocada em trabalho análogo à escravidão na roça. A minha mãe foi colocada em trabalho análogo à escravidão em regime doméstico, que é uma realidade que milhares de mulheres da geração da minha mãe viveram, ou seja, meus avós, achando que estavam fazendo o bem, não mal intencionados, deixaram minha mãe na casa de uma família que disse que iria matriculá-la na escola, não só não matriculou, como fez a minha mãe de empregada. Aos 7 anos de idade, a minha mãe arrumava a casa com 5 adultos, lavava roupa para 5 adultos. Ela sempre fala e ela se emociona: depois de 1 ano trabalhando, eu ganhei uma bronquite e um vestido de chita. Foi o que eu ganhei de salário nessa casa. E eu também, infelizmente, tive que trabalhar na infância porque perdi meu pai. E aí eu fui para a universidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. E o meu filho é o 4. 4 gerações. É o primeiro que não vai ter que trabalhar na infância. Então, a ausência de escolaridade e os bolsões de miséria, eles vão passando de geração em geração. E para a gente romper com isso, o acesso básico aos serviços é fundamental. Precisou que eu entrasse na universidade. Aliás, precisou que a minha mãe e meu pai fizessem o supletivo, que tinha
antigamente, né, fizeram o ensino médio em 1 ano para eles conseguirem se escolarizar, para eles darem um pouquinho, a vida um pouquinho melhor para mim, para o meu irmão, para eu entrar na universidade. 4 gerações. Enquanto as famílias abastadas também passam as suas fortunas de geração em geração. E essas famílias abastadas não só passam suas fortunas econômicas, mas políticas. E isso ajuda a aprofundar as desigualdades. A gente está em um estado governado por herdeiros. O governador de Goiás é o 6º governador da família dele. Já teve antes dele 5 Ramos Caiados governando o estado de Goiás. Então, o vice-governador também é herdeiro. O pai já foi governador. Isso faz com que as mesmas famílias continuem ocupando os espaços de poder, de fortuna, de direitos, enquanto famílias como a minha precisem de 3, 4 gerações para começar a estabelecer um cenário de dignidade. É por isso que as desigualdades são aprofundadas e as minorias políticas, mesmo sendo maioria numérica, não conseguem romper com essas desigualdades, porque quem tem o poder não compartilha, né?